hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar sobre um assunto tão misterioso que poucas pessoas na internet têm a audácia de falar. Nós iremos desbravar o desconhecido e principalmente sobre aquilo que existe além da Terra. Para você, telespectador, que já descobriu, tomou a pílula vermelha, já sabe que Elite Mundial vem escondendo algumas coisas de você, você já tem uma certa desconfiança sobre a história convencional que lhe ensinaram, que você veio do macaco, Big Bang, e que existe esse universo super gigantesco, absurdo. Você que já conseguiu aí criar um senso crítico, hoje é um prato cheio para você. Deixe o maroto, verifique a sua inscrição e, claro, conheça o curso de inteligência artificial que se encontra aqui na descrição. Além de você aprender sobre coisas inacreditáveis, deixar de ser CLT, eu como professor repasso muito conhecimento para os alunos, coisas que eu não posso nem mesmo ousar dizer por aqui. Vale muito a pena, está aqui na descrição deste vídeo. Pois bem, senhores, nós iremos falar sobre esse assunto e, claro, eu preparei algo bem recheado aqui para vocês. Vamos só dar uma lida nesse texto e aí eu vou explicando para vocês, tá? 5.125 anos de quarentena na Terra. Lembrando que esse tempo aqui é relativo. Por que o tempo é relativo? Se a Terra tem o dobro de tamanho e o Sol faz um círculo completo, mas a Terra tem um dobro de tamanho, ela vai gastar o dobro do tempo. Então, cada inversão magnética, o tempo vai ficando menor, tá? Então, evidentemente, o tempo é relativo por causa dessa condição, tá bom? Depois eu trago um vídeo bem detalhado para vocês. A Grande Guerra de Mahabharata, que é, a história dos hindus, a história do povo indiano, tá? Que o Senhor Krishna começou em 3139 a.C. Tá? Para quem não sabe sobre isso, olha só, Brahma, bomba nuclear. Deixa eu só ver aqui se a gente acha a imagem. Não vai ter fácil aqui não, cara. Hindu. Deixa eu ver se a gente acha aqui. Tem uma imagem, Brahma, bomba nuclear. Aqui, ó. Só para vocês entenderem, esse aqui é um escrito sânscrito antigo indiano mostrando um deus jogando uma bomba nuclear e ferrando com a humanidade inteira. Depois a gente comenta sobre esse assunto aqui. Vamos voltar aqui ao artigo, tá? Devastou não apenas a Índia, mas toda a região, de Bharata Varsa, que agora contém o nosso próprio planeta Terra, bem como como os outros 8 como ela. É a massa de continente menor, já vou explicar. Seu propósito era livrar o mundo das entidades demoníacas. Eles confundem, o povo hindu chama Deus de Brahma, mas eu não te aconselho a chamar por esse nome não, tá? Que estavam tomando conta do nosso mundo e universo. Basicamente a era pré-diluviana, tá? Aquilo ali foi nuclear. Essa grande guerra de deuses, inclusive o povo de nórdico chama de guerra de Ragnarok, tá? E semideuses e demônios durou apenas 18 dias, mas foi tão feroz e destrutiva que seus efeitos foram sentidos por todo o nosso universo. Tá? Aí eles vão falar sobre tudo aquilo que aconteceu, 36 anos após a guerra, deixou o planeta da Terra para ir ao céu, marcando o início dessa nova vista, dessa nova onda aí. E aí fala, um dilúvio se seguiu com duração de 7 dias, que afogou ou afundou a maior parte da Terra, deixando apenas 9 grandes massas de terra cobertas de neve e gelo, uma das quais era a nossa Terra. Eu vou explicar para vocês aqui, eu vou resumir essa história aqui, para você entender. O povo hindu, o povo indiano, compartilha da mesma história do povo cristão. Exatamente da mesma história. A era pré-diluviana, você tinha anjos e demônios, você tinha seres das trevas que estavam simplesmente coabitando com mulheres, deram origem a gigantes, mas principalmente estavam destruindo a criação divina. A Terra estava sendo devastada, destruída, os seres humanos estavam sendo explorados e os seres humanos viraram comida de gigantes. Quando acabou a comida para os gigantes simplesmente nada saciava eles, nada.
Você podia plantar o que você quisesse. Inclusive tem imagens, depois eu trago para vocês, dos caras com uva. Meu, tem escrito judeu, inclusive tem cristão também. O cara carrega 2 homens carregando um cacho de uva. Tipo assim, uma tora de madeira no ombro e um cacho de uva que vai da cabeça do cara ao pé. Os caras mexeram com um processo de hibridização gigantesco para criar alimentos imensos para poder conter a fome dos gigantes. Esses se multiplicavam muito rápido. E aí, o que acontecia? Eles nasciam pequenos, mas eles cresciam muito rápido. E o apetite deles era insaciável. Então, em pouco tempo, a humanidade acabou a comida. Não tinha mais comida, os gigantes comeram tudo. E aí, acabou a comida, os gigantes se voltaram contra os animais, começaram a devorar os animais. E aí começou a morrer tudo que é animal, espécime de animal. E aí, qual foi a solução? Acabou as frutas, legumes, acabou os animais. Para onde que os gigantes se voltaram? Voltaram contra os seres humanos. Começaram a grande caçada contra os seres humanos. Tem um seriado chamado Attack of Titan. Você já ouviu falar, né? É um anime que os seres humanos lutam contra gigantes e os gigantes só comem seres humanos. O que aconteceu? Os gigantes, que já são criações pecaminosas, quando provaram a carne humana, nunca mais quiseram parar de comer. E eles começaram a se alimentar apenas dos seres humanos. E foi um grande banho de sangue. Inclusive, só para você ver aqui, ó, Muralha da China. Essa muralha da China aqui, ó, gigantesca, que por muitas vezes tem mais de 10 metros. Mais de 10... Deixa eu colocar a imagem para vocês aqui. Mais de 10 metros de comprimento, ao tamanho do ser humano, o tamanho da muralha. Foi criada para conter os gigantes, para impedir que os gigantes chegassem na China. Para vocês terem mais ou menos uma ideia. Então os gigantes eles eram insaciáveis. E aí, quando a gente volta a essa estrutura aqui, o que acontece? O mundo estava perdido. Toda a estrutura do mundo estava perdido. E Deus escolheu os seus eleitos para poder salvar e jogou um dilúvio. Esse dilúvio que aconteceu não foi um simples dilúvio, foi uma guerra. Porque os gigantes, os anjos caídos, estava todo mundo presente fisicamente na era pré-diluviana. E aí, né, quando vieram os anjos de Deus para poder colocar o dilúvio, houve uma grande guerra nos céus sem precedentes. Inclusive, na história de Ragnarok, fala da Via Láctea, que é uma rachadura no céu. Então, houve essa guerra gigantesca. E, evidentemente, né, Deus saiu vitorioso, né? O dono do servidor saiu vitorioso, né? Não tem como bater de frente contra o Criador, né? E aí os anjos de Deus, né, conseguiram fazer o dilúvio e todos esses gigantes e todas essas grandes culturas ancestrais foram erradicadas. Inclusive os gigantes eles tinham sonhos, né, de dilúvio. Inclusive é retratado no livro de Enoque, logo no começo, que Enoque ele foi consultado pelos gigantes diversas vezes, porque os gigantes tinham sonhos de uma grande inundação que eles não iriam sobreviver. E eles começaram a ficar apavorados. E aí eles começaram a consultar Enoque para poder tentar entender sobre esse sonho, até chegar a um ponto que Enoque não estava mais visível com eles. Tá? Então essa é a grande história que fala sobre o mundo. Tá? Só que ocorreu uma grande guerra. O que é interessante sobre a cultura hindu? Tá? O que é interessante a falar aqui para vocês? Os hindus falam sobre outros planetas terras que também foram afetados, que ficaram debaixo, outras regiões. Por que a gente chama de planeta Terra? Porque é tão grande como a Terra, que foram afetados por esse dilúvio aqui. Ó. Regiões que foram afetadas, regiões imensas que estavam aqui nessa região, aqui, que quando ocorreu o grande dilúvio foram erradicadas, sobrando apenas os continentes que nós conhecemos hoje, né? Se não me falha a memória, acho que é 8 ou 9 continentes atuais. E aí todo o resto foi erradicado. Pois bem, agora você entende um pouco sobre a história hindu e a história cristã. Você vê que tem uma incrível semelhança. Pois bem, senhores, agora vem o ápice a qual eu quero trazer para vocês, um conhecimento que poucas pessoas vão trazer para vocês. Quando você olha para a Lua,
Tem várias entrevistas, muitas pessoas falam, inclusive tem uma entrevista de um grande cientista americano que depois de dar essa entrevista ele morreu misteriosamente, né? Mas isso foi na década de 40, na década de 50, quando começou essa corrida espacial, que ele fala que a Lua é um plasma, que a Lua não é um objeto físico, mas sim um plasma. Tem até essa entrevista na internet aí. E o que acontece? A Lua, ela é um reflexo da criação de Deus. Ela é um reflexo da própria Terra. Existe uma passagem que diz que a Lua é testemunha fiel do Criador. E isso é a mais pura verdade. Porque a Lua, ela mostra o que aconteceu com a Terra. Ela mostra. Ó, esse é o registro que aconteceu com a Terra. Você já viu que bomba nuclear, inclusive, quer ver aqui, ó, bomba nuclear, sombra de pessoas. Deixa eu ver se a gente vai achar aqui. Aqui, ó. Quando a pessoa... Isso aqui é só para vocês entenderem, ó. Quando ocorre a bomba nuclear, o que sobra? A sombra da pessoa. Muitas vezes a pessoa é vaporizada, mas a sombra da pessoa ela aparece. Ó. Quantas pessoas que não tiveram a sua sombra ficaram gravadas na parede, mas a pessoa desapareceu? Então, a bomba nuclear, ela deixa o seu registro. Você vê que não é só do ser humano, não. De bicicleta, deixa eu colocar a imagem, de bicicleta também aparece, de alguns objetos aparece. A sombra, ela se mantém. Muitas vezes o objeto é destruído, mas a sombra se mantém. Então, a bomba nuclear, ela deixa um registro histórico. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a Lua é um registro de como foi a Terra no passado. Se você pegar a Lua e tentar entender a Lua, se você pintar ela de azul e verde, como é a Terra, tentar entender, você vai ver que tem muito continente que está lá. Os continentes que sobreviveram ao dilúvio estão ali presentes na Lua. Você vê, você começa a investigar a Lua, você fala assim, pô, peraí, velho, a Lua é igual à Terra. Tem mais continentes na Lua do que deveria ter na Terra, né? Mas vamos tentar entender isso. Então você começa a investigar e você entende que tinha mais continentes aí, ó, nessa região. Então você começa a estudar. Aqui, ó, só para vocês entenderem, tá? Você tem aqui o continente da África, que sobreviveu ao dilúvio, tá? Evidentemente foi emergido, depois ele foi drenado. Só que é o seguinte, você começa a ver que as outras regiões, Austrália, África, aqui, se não me falha a memória, a Europa, a América, que é o Brasil, você vê que ó, a região da Lua, aqui, ó, essa aqui é uma imagem da própria Lua, só que foi virada de cabeça para baixo, aumentado o contraste. Aí você vê que aqui, ó, essa aqui é a imagem da Terra. Essa é a imagem da Terra. E você vê aí que a Lua ela tem gravado a imagem da Terra e mais alguns continentes. Lembra que a bomba nuclear ela deixa uma marcação? Lembra? Você viu lá a bomba nuclear deixando uma marcação? É mais ou menos o mesmo princípio. A guerra que ocorreu entre os anjos na era pré-diluviana para a ocorrência do dilúvio foi a maior guerra que a humanidade já viu, meu irmão. Eu nem sei se vai ter uma guerra como essa. Inclusive o Criador fala que não vai acontecer isso de novo. Meu irmão, foi uma coisa ferrada. E muito continente foi reduzido. Inclusive, ó, você olha aqui para as imagens, ó, esse aqui é uma retratação, ó, uma retratação. Aí você abre aqui, ó, para você poder entender, ó, olha só. Você tem a África, a Ásia, a Austrália, a Europa, a Rússia, a América, né? E a Atlantis que sobreviveu também. Aqui é a Nova Zelândia. Aí você vê aqui a região que sobreviveu. Evidentemente, depois a inversão magnética foi reduzindo, esses domos aqui foram reduzindo, tá? Mas você vê a região que sobreviveu, fala, cara, olha o que sobreviveu. E aí entra uma premissa. Qual que é a premissa? Qual que é a premissa dos hindus? Os hindus, eles falam o seguinte, deixa eu só colocar a imagem para você aqui, ó. Deixando apenas 9 grandes massas de terra, cobertas de neve e gelo. O que os hindus falaram? O que o povo hinduísta está falando? O povo hindu está falando? Lembrando que eu não sou dono da verdade, eu só estou repassando a informação para vocês. O que ele está falando aqui? Ele está falando que após essa guerra, sobraram, em média, 9 planetas terras. 9 regiões que foram cobertas. Então, assim, você tinha outras regiões que foram cobertas através dessa grande guerra. E aí, o que eu quero que vocês entendam aqui? Baseado na inversão magnética
que cada inversão magnética à Terra ela é diminuída e o volume de água aumenta, mais ou menos nessa perspectiva. Cada inversão magnética à Terra diminui de tamanho, né? Eu não posso falar para você que esse é um padrão que sempre ocorre. Pode ser que na próxima inversão a água desça, nós não sabemos, mas esse é um padrão que vem ocorrendo, tá? Um padrão, mas não é um padrão eterno, é um padrão para sempre. Não, pode ser que aconteça a cada 2 revoluções, 3 revoluções. Baseado nessa premissa que você tem outras terras tão grande como a Terra, por exemplo, essa região aqui, ó, ela é maior do que a própria região da Europa, da Ásia juntas. Então, baseado nessa pré-configuração aqui, a gente chega à conclusão, inclusive numa imagem em maior detalhes, a gente chega à conclusão que todas essas terras aqui foram devastadas na ira do Senhor, no grande dilúvio. Foram devastadas, erradicadas, sobrando apenas essa região que a gente conhece aqui. Esse aqui é o mapa da Terra e essas aqui são as regiões que estariam fora da Terra. Lembrando que isso aqui é uma especulação, não posso garantir a veracidade disso, não tem como nós não temos tecnologia para sair daqui e vir para cá, não tem combustível que faça isso, a não ser que seja disco voador magnético. E outra coisa, está tudo congelado, sem iluminação. Então, evidentemente, seria muito difícil de explorar essas áreas, mas nós temos povos primitivos, como o povo hindu, né, que conta essa história. E aí, qual que é a conclusão? Pô, o povo hindu, cara, olha só, eles falam que ocorreu há 3.000 anos antes de Cristo, né? Olha que coisa interessante que eles estão falando aqui, 3.000 anos antes de Cristo. Os caras estão falando que ocorreu um dilúvio, uma guerra gigantesca. Eu coloquei a imagem para vocês de Brahma com a bomba nuclear, olha aqui, a imagem dele carregando uma bomba nuclear. Isso aqui é uma... Eu não vou chamar de sânscrito, mas sânscrito é hinduísta. Isso aqui é um lugar lá na Índia que foi antigo, milenar, que eles mostraram isso aqui. Olha para você ver. Olha para você ver aqui, ó, o que eles chamam de Brahma, soltando um tipo de bomba e destruindo tudo. Evidentemente, né, os hindus eles têm uns nomes estranhos para chamar de Deus aí. Eu não chamaria, meu irmão. Para mim, eu fico com o nome de Jesus Cristo, eu fico com o nome de Deus, eu não me envolvo com essa história. Mas é a grande guerra deles. Ó. Eles têm essa guerra dos deuses que aconteceu no passado. E eles têm essa retratação de bomba nuclear no passado também. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque você já reparou como é que a Lua... Deixa eu pegar a imagem aqui. Como é que a Lua ela é idêntica à Terra? A Lua, cara, ela é idêntica à Terra. Idêntica à Terra. Porém, aquilo que eu falo, você vira a Lua de cabeça para baixo, que é uma reflexão, aí você pega o estado normal, você pega uma região específica da Lua, você vai ver igualzinho à Terra. Essa região aqui, ó, que você vê dentro da própria Lua, essa região aqui, ó, com a África, a Ásia, a Austrália, é uma região que é idêntica, essa região aqui, ó, ela é idêntica à Terra. África, Ásia, Austrália, tá vendo? É idêntica, mais os outros continentes. E o fato curioso é que quando o Bigodudo, ele saiu, o Bigodudo, ele fugiu na Segunda Guerra Mundial para a Antártida, né? Nós temos a operação Paperclip, que foi uma operação secreta que tornou pública. Nós temos a operação High Jump também, que falam sobre isso. Nós temos um mapa que demonstra o seguinte, ó, deixa eu só dar um zoom aqui, que o Bigodudo, né, ele fugiu, passou para a Argentina para abastecer os seus submarinos. Qual que é a ideia do Bigodudo? Ele descobriu que nessa região próxima do Brasil aqui, você tem uma entrada, né, um canal, né, de água para você acessar outra dimensão. Eu não vou chamar de outra dimensão, mas vamos falar que é terra além do domo, tá? Você tem uma outra camada aqui. E ele descobriu que o povo alemão é descendente do povo ariano, que é inclusive dá para mostrar para vocês aqui com The Smoke God, Deus fumegante. Inclusive eu posso mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu ver se a gente tem essa imagem. Esse livro aqui, ele não foi muito bem conhecido pela humanidade, mas ele retrata justamente esse lugar
Deixa eu pegar uma imagem aqui de Smoke God. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu aumentar, colocar isso aqui em imagem. Esse livro aqui, ele não foi tão conhecido, tá? Eu vou resumir a história para vocês rapidinho. E você tem esse aqui, ó, os seres humanos gigantes que viviam próximo de 1000 anos, cujo nome do seu deus é Javé, cultuavam o sábado, né? E viviam ali na Antártida, numa região bem isolada do mundo, tá? O que aconteceu? Eu vou resumir a história para você. Pai e filho pegam o seu barco de pesca e a região que eles estavam pescando estava muito fraca de peixe. E aí, para não perder a viagem, para não perder todo o empreendimento, eles decidem ir mais longe para buscar o peixe. Eles decidem ir mais longe. E nessa de buscar ir mais longe, eles vão se aproximando da Antártida, e quando chegam lá, eles rapidamente são arrastados por uma correnteza. Essa correnteza mostra para eles uma saída na Antártida, como se tivesse um paredão gigantesco, e eles passam por esse canal. E aí eles passam por aquele canal, passam por uma corrente de água muito forte, eles acreditam que não vão sobreviver e começam a registrar aquilo ali em anotação. O que acontece? Passado um tempo, eles acordam, né, numa outra região, e aí eles veem que tem terra, veem que mudou, tal, eles foram arrastados, e eles decidem investigar. Eles pegam o barco deles e atracam numa ilha, tá? Quando eles chegam numa ilha, eles se deparam com seres humanos gigantes. Só que eles já tinham conhecimento de gigantes. E eles tinham medo que os gigantes comessem os seres humanos, porque isso aí já é um consenso antigo, que os gigantes comiam os seres humanos. Então eles tinham medo, eles recuaram, eles fugiram dos gigantes. Até que os gigantes começaram a falar, né, num idioma que eles entendiam. Aí quando o gigante começou a falar no idioma que eles entendiam, eles pararam de correr. Entenderam que não eram aqueles gigantes bárbaros com porrete na mão, que comia ser humano, ciclope, esse tipo de coisa. Aí, evidentemente, eles entenderam que esses seres aqui eram seres humanos de grande conhecimento. E eles ficaram anos nesse lugar. E aí é um lugar com uma cultura muito diferente. E ele retrata nesse livro que o deus desses caras era chamado de Javé. Eu não sei se no livro alteraram alguma coisa para ocultar o nome, eu não sei. Mas Javé é basicamente Senhor, né? E aí eles falavam que o povo de lá era muito semelhante ao povo do Oriente Médio, mas tinha traços finos, tinha uma pele mais sedosa, eram mais altos, a estatura deles era de 4 a 6 metros. E ele falou que esses seres viviam 1000 anos e que não tinham-se tantos filhos, né? Mas era um povo bem educado, apreciador de música clássica, apreciador de tudo que é belo desse mundo. E aí, evidentemente, eles conheceram tal, ficaram lá, conheceram um rei que redige esse lugar, né? E o rei falou: vocês querem ficar aqui ou vocês querem voltar para a sua região? A gente pode te levar de volta até um certo ponto e de lá vocês pegam partida. E aí, esse filho desse cara, porque foi pai e filho no barco, o filho dele decidiu voltar. Eu não me lembro se o pai morreu lá ou se simplesmente morreu voltando no navio. Pensei que o pai dele morreu. E aí, basicamente, o filho dele falou que queria voltar para a terra, não sei o que, para a cultura dele. E aí, o rei permitiu. Né? Mas aí o rei alertou a ele: você não pode falar para ninguém sobre o que você viu. Você não pode dizer para ninguém. Você tem que guardar esse segredo em 7 chaves. E aí, beleza, o filho pegou o barco, não sei o que. Eu acho que foi só o filho, eu não me lembro agora o final dessa história. Mas ele pegou o barco e, através da ajuda desse pessoal, ele conseguiu voltar. E quando ele atracou, evidentemente ele escondeu esse segredo, né, durante bons anos. E ele contou pro tio dele. Olha pra tu ver como é que é coisa. Ele contou pro tio dele essa história. Contou pro tio, só pro tio. Ele não contou pra ninguém. Ele contou pro tio essa história. Aí o tio contou pro policial. O policial falou que deveria investigar. Aí o governo se intrometeu nessa história. O governo falou que não ia investigar nada, que não podia investigar.
E esse cara foi preso sem ter matado ninguém, sem ter feito roubado, sem ter feito nada. Foi sentenciado à prisão perpétua. Esse menorzinho que era o filho do cara. Foi sentenciado à prisão perpétua. E aí, o que aconteceu? Eu acho que o tio dele escreveu esse diário sobre a viagem dele, que virou um livro. Mas ele foi sentenciado à prisão perpétua. Ou seja, né, pegaram um cara que estava falando sobre outro continente e botaram ele de escanteio. Olha só para você ver como é que é a coisa, né? Botaram o cara de escanteio, né? Então você vê que essa história ela é interessante. Ela fala sobre continentes que estão além do que nós chamamos domo. E aí nós temos essa retratação de vários anéis, né? Não posso dizer para você que é real, mas que tem esses vários anéis. E aí ele tem uma abertura aqui na Antártida que ele passou. E foi a mesma abertura que o Bigodudo quis ir também, ok? Que é a operação Fishball, acho que é Fishball, não, é High Jump, né? Que é a operação onde o Bigodudo fugiu para além da Antártida, que ele fugiu para essa região, que é a região onde tem esse povo que seria talvez o povo verdadeiro hebreu, não sei, eu não vou entrar nessa pauta que eu desconheço, mas seria esse povo aqui. Entendeu? Para onde o Bigodudo fugiu, essa região que ele fugiu foi para a região desses seres aqui. Tá? Então, olha só para você ver que fato curioso, né? E por que eu digo isso para vocês? Porque a história hinduísta de praticamente 8 mil anos atrás, os caras estão falando de 8 mil anos, meu irmão. 8 mil anos! Os caras escreveram numa pedra uma história de 8 mil anos atrás, sei lá, 8, 5 mais 3, 7, 8 mil anos. Uma história de 8 mil anos atrás, que eles falam sobre as outras regiões que viraram gelo e que a gente ficou confinado. Como é que o povo hinduísta, né, fala sobre dilúvio, fala sobre guerra no céu, armas poderosas que impactaram o universo inteiro, inclusive bombas nucleares, porque você tem essa retratação de Brahma. Como é que eles falam de bombas nucleares? Como é que eles falam de guerras com armas gigantescas que destruíram continentes do tamanho da Terra inteiro e que a gente foi confinado? Você está entendendo? Então, como é que eles sabiam disso? Há 9, 8 mil anos atrás. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Para a gente poder finalizar esse vídeo com chave de ouro, você vê quão rico é a cultura ancestral de outras tribos, de outras pessoas. Assim, evidentemente, eu como cristão e católico, eu creio apenas em Jesus Cristo, em Deus. Agora, a gente tem que entender a cultura local, a cultura do Maia, do Azteca, do Inca, do pessoal Teotihuacan, a cultura dos Cherokees, Navarros. A gente tem que tentar entender essas culturas, porque ninguém é tão sábio que não possa aprender e nem tão burro que não possa ensinar. Quantas referências não batem com isso? Como é que o povo hindu sabe do dilúvio, cara? Como é que o povo hindu sabe de uma grande guerra com uma super arma que abalou a Terra inteira? E você tem uma retratação exatamente de uma bomba nuclear. Como é que os caras sabem tudo isso há 8 mil anos atrás? Então é isso que desperta essa fonte de curiosidade. Quanto mais você investiga sobre a história, sobre culturas antigas, mais você tem a plena certeza que a história de Deus é real. Que a história do dilúvio é real, que a história dos anjos caídos é reais, que a história de Josué, de Moisés é real, a história de Jesus é real. Porque quanto mais você estuda a cultura antiga, mais evidente fica a presença de Deus. Mais evidente fica a presença do Senhor Deus, meu irmão. Aí a gente começa a ver que a história de Deus ela é puramente real. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto. Não esqueça de deixar o maroto, verifique as suas inscrições. E eu, se eu fosse você, conheceria o curso de inteligência artificial que está aqui na descrição. Maravilhoso. Não precisa falar inglês, não precisa de curso superior, não precisa saber programação. Se não tiver um computador, um smartphone, você consegue estudar e trabalhar. Inteligência artificial, vou resumir para você. Você dá o comando, vai fazer as suas coisas, você volta para ver como é que ficou pronto. Aí você pode dar um exemplo para você. Você pode criar livros, pode criar 500 coisas com inteligência artificial e vender. E deixar no piloto automático vendendo enquanto você vai curtir a sua vida, fazer o que você quiser.
O futuro é a inteligência artificial. Em menos de 5 anos, mais da metade da galera vai perder o emprego. Por quê? Porque a robótica, a inteligência artificial vai ocupar o cargo das pessoas. Eu, se eu fosse você, para ontem, aprenderia sobre isso, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz. E comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa história fascinante aí, tá?